na casa da Joana? Olá pessoal, aqui fala a Joana e bem-vindos ao episódio da Casa da Joana de hoje. Bem, esta semana é a celebração do Dia Internacional da Mulher, amanhã, dia 8 de março, e por isso o vlog de hoje é dedicado a um tema que eu acho que nós mulheres precisamos de começar a falar sobre isto. E tem a ver com o salário e a negociação salarial. Eu acho que este vlog tanto é para mulheres como para homens, mas de acordo com a minha experiência eu vejo que nós temos a tendência de nos retrairmos mais quando toca a salário, quando toca a negociação, quando toca a falarmos de dinheiro em geral, e por isso este vlog eu quero que seja realmente uma conversa. E por falar nisso, amanhã, dia 8 de março, eu vou estar em direto pela primeira vez na Casa da Joana no Facebook, por isso junta-te à conversa a partir das 9 da noite. Vamos ver quantas pessoas é que se juntam. Eu gostava que fosse, ou melhor, eu quero que seja uma conversa em que vocês tragam as vossas perguntas sobre este tema particularmente, em que nós possamos falar sobre, eu dar a minha perspectiva sobre a minha experiência quando passei por estas situações e o que é que eu posso se calhar ajudar-te, mas acima de tudo é que nós comecemos a conversar sobre os salários e que nos sintamos confortáveis, porque aquilo que eu notei na minha experiência foi que nunca ninguém me tinha falado sobre isto. Eu nunca tinha sequer perguntado sobre este tema e só quando passei por ele é que fui descobrindo a pouco e pouco o que é que implica falar sobre salário com outra pessoa, o meu estado mental na altura, como é que lido com essas emoções e como é que crio a minha confiança a falar de algo que é fora da minha zona de conforto. Por isso, amanhã, às 9 da noite, junta-te então na página do Facebook. Provavelmente vais ouvir falar sobre o tema da diferença e a desigualdade salarial entre mulheres e homens, e ainda bem que há pelo menos um dia por ano em que nós nos relembramos que este tema ainda não está resolvido. E eu experienciei isso na pele, de como me apercebi que estava a fazer exatamente o mesmo trabalho e estava a ganhar menos do que os meus colegas homens. A meu ver, nós temos uma grande responsabilidade nisso e depende da nossa posição e da nossa persistência em mudar a realidade. Porque nós só vamos mudar quando vemos que as coisas não estão bem. E outras pessoas não vão estar interessadas em mudar porque não sabem, porque não conhecem essa realidade e porque só estão ocupados com a vida deles. E a verdade é que se os meus managers, que eram homens na altura, se eles não tivessem ouvido a minha perspectiva, eles não tinham sequer considerado que havia um problema. No vlog de hoje, então, vou falar-vos sobre as 3 lições que eu aprendi ao passar por esta situação e, de certa maneira, tenho constantemente de me relembrar disso para lidar com outras situações que também são fora da minha zona de conforto e que eu tenho de ser capaz de lidar com elas. Ok, a dica número 1, caso tu estejas numa situação em que vês que queres ganhar mais dinheiro, o que provavelmente é a maioria de nós, e não sabes muito bem ainda como é que has de começar, a minha sugestão é que faças uma pesquisa, primeiro online, para ver qual é que é a média salarial na tua área e na posição que tens atualmente. Vê quais é que são outras, e vê quem é que está, por exemplo, procura no LinkedIn outras pessoas com a mesma posição que tu tens e, por exemplo, que capacidades, que skills é que elas têm que tu também podes começar a desenvolver para estares ainda mais bem posicionada na tua área em relação a toda a competição que existe, mas também fala com pessoas que não estejam necessariamente na mesma área em que tu estás, mas que já tenham experiência. Para mim, no momento em que eu decidi que podia estar melhor a fazer o mesmo que eu estava a fazer, mas numa empresa em que era mais reconhecida a vários níveis, mas especialmente a nível da minha remuneração, eu falei com amigos meus e com colegas meus que já têm mais experiência do que eu, que já passaram por isto e que me sabiam indicar o que era, por exemplo, com a minha experiência de trabalho, com os meus anos de experiência, qual é que seria o salário que eu devia estar, o mínimo que eu devia estar a receber. E foi curioso, quando eu lhes disse o meu salário, eu assim, eu não posso acreditar que estejas a ganhar tão pouco. E a realidade é que quando eu entrei para a minha empresa, eu era uma júnior e por isso todos os aumentos salariais que eu tive
foi a percentagem em relação àquele valor inicial. Por isso, é importante que para qualquer empresa para onde tu vais, que o primeiro salário que tu tenhas seja já bastante elevado, porque qualquer aumento que tenhas vai ser sobre esse valor base. Há empresas, especialmente as maiores, têm grupos de mulheres e para mim ajudou-me imenso fazer parte desses grupos. A minha primeira mentora, que eu conheci através desse grupo de mulheres, também era imigrante, inglês não era a primeira língua dela, era mulher. E havia imensas coisas que ela já tinha passado exatamente porque ela se sentia... havia uma cultura em que as mulheres, de certa maneira, eram consideradas ótimas naquilo que faziam, mas a ganhar pouco, e aceitavam isso. E ela já conhecia isso, já estava lá há anos suficientes, e por isso ela estava, de certa maneira, a dizer: Joana, não faças os mesmos erros que eu, começa logo desde o princípio a impor o teu valor. Depois dessa fase de investigação, tua pesquisa, vem o dia da tua entrevista ou dessa conversa. E ainda antes desse momento, há uma coisa essencial que, a meu ver, deves fazer, e que é a preparação. E isto é a preparação, quase um pequeno teatro que tu faças em tua casa, na sala, onde quer que seja, com outra pessoa, por exemplo, o teu parceiro, ou os teus pais, ou um amigo, que tu possas praticar, ensaiar a conversa que tu vais ter. Isto porque, como nós não estamos habituados a falar sobre salários, há certas palavras que não vão sair tão naturalmente. E nós vamos estar mais nervosas, a nossa voz pode falhar, vai haver ansiedade nessa conversa. Mas quanto mais nós praticarmos, quanto nós estivermos mais confortáveis a falar sobre este tema, mais facilmente nós vamos conseguir articular e passar a mensagem a outra pessoa. Ao preparar-me para isso, quando eu cheguei ao momento da reunião, era como se eu já tivesse passado por aquilo. E por isso eu sabia exatamente a direção que eu queria levar na conversa, estava mais confiante e já não sentia o medo inicial ou a ansiedade de estar a fazer algo novo, porque eu já tinha feito antes. E outra coisa interessante, no momento da reunião em que eu normalmente estava sozinha com uma ou até 3 pessoas, por exemplo, nas várias reuniões que eu tive, eu senti-me, apesar de estar sozinha, eu senti que tinha uma equipa enorme atrás de mim, invisível, que eram todas as pessoas que me estavam a ajudar nesse processo. E eram os meus pais, eram os meus sogros, era o João, eram as minhas amigas, eram os meus colegas, pessoas que sabiam daquilo que eu estava a passar e que até o momento da reunião, houve momentos em que até antes da reunião eu estava ao telefone, simplesmente para me acalmar, para me relembrar de toda a minha preparação. E por isso eu levei aquele momento mesmo como algo muito a sério, porque eu sabia que a minha vida dali para a frente ia depender daquela reunião. É claro que não era tudo depender daquilo, ou seja, se tu fores para uma reunião e não correr assim tão bem, não penses que é o fim, mas a minha atitude para com aquela situação, tomar controle da minha vida daquela maneira, foi um marco essencial e que depois disso eu senti-me capaz de dar direção a qualquer outra coisa da minha vida, porque tem a ver contigo, com a tua atitude. E a terceira dica, que eu depois, claro que me apercebi, à medida que fui passando pelas várias reuniões, é não permitires que o medo e a dúvida te parem. Houve momentos durante esta fase que eu passei que eu duvidava de mim e que dizia ao João, olha, eu não vou, a sério, eu paro aqui, eu desisto, eu estou bem como estou agora, não vou levantar problemas. Mas isso era eu a evitar enfrentar este momento. Era eu a querer manter-me na tal zona de conforto, que aparentemente é boa, mas que eu sentia que podia mais, que eu conseguia fazer mais e que podia ganhar mais. E porquê que nós não havemos de o fazer? É quantas vezes nós subestimamos as nossas capacidades. Vê, por exemplo, os portugueses que estão cá no Reino Unido conseguem falar 2 línguas. E, no meu caso, eu estava sempre muito preocupada que o meu inglês pudesse não ser bom o suficiente ou que fosse fazer erros. Enquanto que os ingleses, o inglês, claro, que já dominam a língua e pensam as vantagens que eu tinha por conseguir falar outra língua, os clientes que eu podia abordar, que só eu é que os conseguia, quer dizer, no mercado português, no mercado brasileiro,
Outras vantagens que nós temos, por exemplo, a língua francesa ou o espanhol, e muitas vezes nós esquecemos desse valor que nós temos e tomamos-lo como adquirido e esquecemos também que esse tem um valor monetário. E por último, é também importante teres alguma vantagem. Ou seja, se tu estiveres interessada em começar a ter essa conversa com o teu manager, então eu aconselho-te a que tu comeces, por exemplo, a procurar outros trabalhos, talvez ires a entrevistas, teres até mesmo uma oferta oficial de outro lado e que depois vais então àquela conversa e caso o teu manager diga não é possível nós aumentarmos o teu salário, tu podes sempre dizer, olha, eu tenho muita pena, mas eu tive uma oferta de outro lado e por isso não vou poder negar porque tenho uma oferta maior. E eles, na tua empresa atual, se eles estiverem realmente interessados em manter-te, então eles vão tentar o máximo possível fazer uma contra-oferta. E isso significa que vão tentar oferecer-te o valor que tinhas então na outra empresa para tu não saíres. Porque senão, o que é que te impede de tu saíres para o outro lado, visto que já tens essa oferta? E vai-te dar também outra confiança. É completamente diferente tu ires para uma reunião em que tu sabes que tens aquele plano B já quase assegurado, ainda não assinaste o contrato com outra empresa, mas já tens essa oferta na mesa e depois então podes ter uma negociação. É importante, e isto eu vejo-se cá mais nas mulheres, nós temos a tendência de nos agarrarmos emocionalmente mais às coisas, por exemplo, aos trabalhos. E uma coisa que eu aprendi é que eu mudar de trabalho não significa que eu não vá continuar a minha relação com os meus colegas, em que eles não sejam meus amigos. Aliás, atualmente eu continuo a ir a encontros com os meus colegas antigos das várias empresas onde eu estive e simplesmente mudei de empresa. E em business não pode haver essa relação emocional, tens de decidir aquilo que é melhor para ti. Qual é que é o trabalho que te vai garantir uma estabilidade financeira melhor, um horário que seja melhor para o teu estilo de vida, para as tuas necessidades, se tiveres família em que possas conciliar isso tudo, um ambiente de trabalho que te valorize, em que te sintas bem e que também, para mim, é importante que eu possa crescer. Que eu tenha esse espaço em que haja também um crescimento contínuo, uma progressão da minha carreira, das minhas capacidades e isso tudo. E eu noto também que às vezes a tendência que nós temos é de nos queixarmos. É queixarmos daquilo que nós não temos. O meu conselho é que assim que tu tens qualquer pensamento em que estás a queixar de alguma coisa da tua vida, é imediatamente pensares o que é que eu posso fazer em relação a isto. É mudar a tua atitude completamente de uma postura de desempoderamento para eu consigo resolver isto, só tenho é de saber o que é que eu dei de fazer, que ajuda é que eu preciso de pedir, que passos é que eu tenho de começar a tomar na direção em que queres mudar a tua vida. Bem, obrigada por teres visto este vídeo, deixa comentários, perguntas aqui no YouTube, faz um like também, subscreve o canal, junta-te ao Facebook, amanhã direto às 9 e também estou no Instagram, caso estejas por lá. Bem, um beijinho muito grande, tenha uma ótima semana e feliz Dia da Mulher. Tchau, tchau, pessoal.